Saudações, povo da ciência, sou eu aí de novo, Fernando Alves Silveira, e hoje, dando continuidade à nossa breve introdução ao mundo R, vou dar uma avançadinha um pouco e mostrar para vocês esse conjunto de pacotes aqui sensacional chamado Tadiverse. Tá? Antes de mais nada, já deixo, né, claro que esse vídeo, assim como os outros, não tem a pretensão de ser nada definitivo, pelo contrário, é uma breve introdução para mostrar mesmo o conjunto de ferramentas e a infinidade de coisas que elas podem vir a resolver. Eu só achei relevante apresentar logo depois de uma breve introdução o Tadiverse, antes de entrar em qualquer modelo, porque basicamente o Tadiverse é um conjunto de ferramentas de vários pacotes que vêm justamente a prover ferramentas para que a gente consiga tratar dados, né? Não só ler, né, levantar esses dados e tratar eles para que depois possa analisar e apresentar. Então ele ajuda em várias dessas etapas, exceto a parte da análise em si, né? Mas ele vai conseguir, com a parte do Reader, ele permite que a gente incorpore dados, né? Levante dados, importe dados, essa palavra importar dados, que a gente trate esses dados principalmente, e depois até que a gente apresente esses dados ali com ggplot, enfim. Então, ele fornece essas ferramentas. Ele tem alguns pacotes ali, tá? Eu acho que a questão do Reader, o próprio RStudio já fornece pra gente uma ferramenta com importação de arquivos CSV de forma bem fácil, então eu não vou entrar nele. Ele também tem ele também tem dentro dos seus pacotes ali o Forcats e o Purr, que eu também não vou focar. O Tibble, ele permite que a gente utilize o objeto Tibble, que ele é muito parecido ali com o DataFrame, se comporta de forma muito semelhante. Vou concentrar em dar só uma breve introdução nesses três aqui, ó, no dplyr, no Tadar e no ggplot. Uma breve introdução mesmo, tá? Esse material aqui, ele foi feito aqui para o grupo de estudo Quants, né, para o nosso grupo de estudo, e de forma bem síntese, né, esse pacote ele foi criado, organizado aí pelo Hadley Wickman, que se não me foge, ele fez parte da equipe de criação do RStudio, depois ele saiu, trabalha por conta própria agora. Né? Então ele é um conjunto de pacotes, tá? Ele vai ter vários pacotes ali dentro. Então, eu vou deixar aqui no link então, ó, os links para o site original do Tadiverse e para as páginas de ajuda aqui, que auxiliam bastante. Lá tem muita coisa, muito mais completo que essa breve introdução aqui. Acho que a grande vantagem de a gente ter uma noção desses dois primeiro, acho que até antes, o operador pipe, né? O operador pipe que vai fazer parte da filosofia aí de como é que se pensa o Python, o R de forma produtiva, tá? Ele é desse pacote do Magritte, que ele não é do Tadiverse, mas acho que quanto importa o Tadiverse agora ele já incorpora junto. Ele foi criado pelo outro cara, que é pelo Stephen Milton Bash. E ele, o que ele faz? A grande sacada dele é o seguinte: ele permite que a gente pegue argumentos de um lado e com o operador pipe passe esses argumentos para o outro lado. E assim eu consigo ir, de certa forma, concatenando, juntando funções, sempre passando o resultado de alguma coisa como parâmetro para outra função, essa função trabalhando, e com o pipe eu passo esse resultado como parâmetro de outra função. Pode parecer simples quando eu utilizo um exemplo simplório, né? Quando eu utilizo um exemplo simples, mas conforme a gente vai olhando ali outras ferramentas de outros pacotes, ele é fundamental para a gente conseguir organizar o nosso código de uma maneira lógica. Tá? Então, pensar sem o pipe em códigos um pouco mais complexos assim, um exercício de empregar energia tremendo. Tá? Então, basicamente, é isso que ele vai fazer. Ele vai transformar a função XY. Tá? Ó, então, de forma um exemplo bem simplório, né? Imagina que eu tivesse aqui um vetorzinho de elementos ali, de 4 elementos. Imagina que eu tivesse, olha só, esse aqui é a função de desvio padrão, né? É a raiz quadrada da variância. Então, ó, imagina que eu tivesse que pegar desse conjunto X, a variância como resultado dentro da raiz quadrada para então obter o valor. Isso dentro de outra função, ele ia pedir uma infinidade de funções dentro de outras funções. O Pipe ele transforma isso em algo bem mais legível e organizado para a gente. Então, o X
ele passa, né, como parâmetro para a função var, e esse resultado passa como parâmetro, né, como argumento para a função de raiz quadrada. E então eu tenho o mesmo resultado. Quando você vai usando várias funções, ele deixa de forma muito mais legível, inteligível até o seu código. Tá? Depois, de forma bem simples, é o dplyr, tá? Acho que ele é um dos pacotes que a gente mais use. Ele fornece para a gente um conjunto de funções aqui sensacionais, tá? As principais aqui, que é filtro, que é selecionar colunas, criar uma nova coluna ali, ordenar elas, tá? Para quem aí tem que ser de criar a linha, coluna, adicionar, remover, recortar, muito semelhante com como a gente acaba trabalhando com base de dados até no Excel, assim. Então, ele permite que você manipule de forma muito fácil, assim, muito intuitiva os data frames, tá? Os timers. O R também permite que você trabalhe com os joins, né? Então, inner join, left join, right join, full join. Basicamente, o inner join ele vai te quebrar o galho. Aprendeu ali como é que funciona o inner join, que é pegar dois data frames que compartilham ali uma coluna em comum, ou não, na verdade, né? E pega você, como resultado ali, ele retorna para você um novo data frame com um merge daquela coluna ali que é compartilhada entre os dois. Então, assim, de forma muito simples, é isso, assim, vai permitir que você pegue uma base de dados mais confusa, às vezes pega dados do CIDA, pega dados do IBGE, assim, pega dados aí de várias fontes, você tem que organizar aquilo de uma forma que você consiga analisar depois os seus modelos estatísticos, econométricos, enfim. Então, ele permite que você organize isso, tá? Então, um exemplo aqui bem simplório, né? Pode ver aqui o MTCars, que é uma base de dados nativa ali, dá para exemplo, né? Ele entra, né, como argumento aqui, né, para a função select. A função select ali eu seleciono, né, passo como parâmetros aqui, que eu quero essas duas colunas, e como retorno eu tenho, né, os resultados aqui das duas colunas, tá? Bem simples. O filter é a mesma coisa, né, MTCard, passo como parâmetros. Aí, olha só, aqui eu já estou concatenando ali funções, ó. Então, o MTCard ele passa select, que eu seleciono a coluna, que por sua vez filtro somente os valores maiores que 7, por exemplo, cuja cilindrada é maior que 7, de retorno. Excelente, você precisa olhar nos dados, selecionar os dados, enfim, isso é sensacional, imagina, um data frame com dezenas de milhares de dados, isso aqui é impossível pensar e fazer isso aqui de outro jeito que não, esse tipo de ferramenta. Mutate, da mesma forma, só que o Mutate ele vai acabar criando, ele cria uma coluna para você, com os seus resultados, sei lá, multipliquei por 100 aqui só para ficar mais óbvio, né? Mas pega a coluna cilindrada, né? Multiplico todos os valores por 100 e ele, com o mutate, ele cria transmutate, funciona de uma forma análoga, tá? A parte do tidar, ela vai organizar os seus dados. Digamos que você pega os dados, aqui até ele não ficou bem, mas acho que ele vai dar um view aqui para ficar mais claro, mas imagina que seus dados, eles vêm de uma forma linha, que os anos são as colunas e os valores de população estão ali dentro, e a coluna ali principal que tem que nomeia os elementos, isso, uma coluna à esquerda que nomeia os elementos, enfim, não é o jeito que o R trabalha, então você precisa transformar isso do jeito que você consiga analisar depois. O R, padrão cada coluna é uma variável e cada linha é uma observação para quando você for analisar. Né? Então, quando você recebe a base de dados, geralmente vem assim, porque ela é pensada, em grande parte, para o Excel, e no melhor dos casos, essas bases de dados elas vêm para o CSV, você precisa transformar isso aí, né? E, de novo, a gente vai estar trabalhando com bases de dados enormes, então manipular isso, que não for dessa forma, é impensável. Então, o Tadar ele vai te oferecer as principais funções, é o getter e o spread, né? O getter ele pega para você e empilha, ele reúne, se você esteja tudo isso, digamos assim, cada ano seria uma coluna, ele pega e empilha para você passa como parâmetro ali os anos e ele transforma isso numa coluna, e aí aqueles argumentos que estavam lá
entra na coluna população, e o spread faz ao contrário. Se você quer fazer de uma outra forma, ele vai lá e faz isso para você, tá? O Tidar também ele fornece essas funções para os NA, para os Not Availables, que são os valores faltantes. Então, às vezes, você precisa retirar esses dados faltantes, preencher eles, replace ali muitos dados, você precisa botar o valor zero, você utiliza algum algoritmo, um move average ali para preencher esses dados, enfim, para o data frame não ficar com dados ausentes ali e acabar prejudicando a análise. Então, as principais funções, as funções mais básicas. Então, tem os exemplos aqui, tá? E outra é o ggplot. O ggplot é a parte final, depois que você já pegou esses dados, tratou eles, foi lá, fez a sua análise, aplicou seu modelo de regressão, qualquer modelo estatístico, enfim. Você vai apresentar isso num gráfico, na forma gráfica, é o ggplot. Nativamente, o R ele vai ter ali algumas funções de histograma, de plot, plot.ts para séries temporais, vai ter boxplot, que básicos na realidade ele vai ter, né? O ggplot ele te permite que você trabalhe de uma forma esteticamente mais agradável, tá? Muito embora o exemplo aqui seja um exemplo bem tosco, tá? Não quis deixar o exemplo rebuscado, mas ele vai permitir que você trabalhe isso, a filosofia dele é trabalhar como se fossem camadas do gráfico, né? Então você consegue manipular labels, você consegue botar cor, com gradiente, manipular tamanho, você consegue fazer tudo no seu gráfico, tá? Mas e ferramentas que não estão disponíveis até em outros softwares. A questão é que ele vai exigir que você realmente declare tudo, né? Ele tem uma estrutura ali bem dada, que você chama a função ggplot, depois você passa ali a função EIS ali, que é o aesthetics, e aí então você depois passa me fugiu até, mas é como se fosse o theme dele, né? O tipo do gráfico que você quer. E inclusive você pode interpolar ali, agrupar várias camadas com gráficos diferentes. Então, assim, bem bacana, você pode usar muito ele, tá? Mas para fins assim de conhecimento, eu separei até, porque você vai trabalhar, dependendo da variável, se a variável vai ser discreta contínua, você trabalha com um gráfico com outro, né? Tá? Então, já é uma variável ou mais. Enfim, no pacote ggplot, tá? Então vou passar aqui, ó, tem uns exemplos bem básicos, ó. Então ggplot, você chama aqui, eu escrevo assim, né, que na própria chamada do ggplot, eu já passo quais são os dados, onde vem os dados, li, passo a parte de estética, passo o tema, e aí posso o labels, cores, a gente vai manipulando. Então pode ver sempre que ele adiciona uma nova camada de dados, ó. Tá? Então, crio o gráficozinho aqui, aquele pacote o MTCards ali que a gente já estava utilizando no exemplo anterior, tá? Outro exemplo também com o Smooth aqui, ó, na linha. Os quantis, né? O famoso boxplot. Esse aqui é o diário até, ficou meio feio por causa da base de dados, mas é muito utilizado. A curva de densidade que a gente utiliza, as coisas mais básicas, né, de barra. Esse aqui é muito visto quando a gente precisa apresentar fazer alguma análise de painel, de regressão, de cada uma nos dados ali, ver como é que está a distribuição dos erros ali. Ele é bacana, dá uma ferramenta visual para a gente, tá? Então, é isso. O pacote gplot ele também oferece para a gente algumas funções de geração de mapas ali, até com uma questão tridimensional, e ele também oferece mapas de questão tridimensional. Eu não vou aprofundar muito nele, porque em geral a gente vai utilizar sempre assim, a parte básica do ggplot 2 com algum outro pacote. Exemplo, tem um pacote muito bem utilizado no Brasil que ele fornece uma função para criar mapas do Brasil, por exemplo. Então vocês sempre geralmente vão utilizar a base do ggplot com esse outro pacote para gerar mapas. E assim para mapas internacionais também, enfim. Então, não vou entrar nele agora, mas se você for trabalhar de mapas, tem tutorial na internet, tem muito material bacana, tá? Você não vai reinventar a roda de nada. Ninguém vai reinventar a roda de nada. Mas vale a menção que ele existe. Depois tem, talvez, se não for esse
esses 3 pacotes, talvez seja o quarto que você mais feliz, seja o de strings, né? Que é, não sei por que ele ficou assim, mas que é manipular texto, tá? Então, manipulação de texto. No mais, era isso, tá? Aí depois tem o for cats per, que era isso. De pacote, se dar uma breve geral no Diverse, é isso. É um pacote que vai ser a grande ferramenta que a gente vai utilizar. É válido dar uma dominada nele e acredito que conforme a gente vai usando no decorrer do uso do R ali, a gente vai acabar assimilando as funções que a gente mais usa nele, mas é sim, fundamental trabalhar com o operador pipe, dar uma olhada minimamente em como é que funciona para a gente muitas vezes se deparar com a tarefa e não pensar em resolver ela na unha e no braço, sendo que muitas vezes a gente vai ter a opção ali muito mais fácil com alguma função do Diverse, tá? Então, mas básico era isso. A documentação está disponível, tem muito material. E espero que eu tenha ajudado e fique com isso em mente que preciso resolver alguma coisa, trabalhar com dado, com data frame, preciso gerar uns gráficos, a gente não dificilmente vai utilizar a parte nativa, já vai utilizar mais esses pacotes do Diverse, que seja a base de um uso assim, produtivo da ferramenta, tá? Espero que eu tenha ajudado, um grande abraço e até mais.